mapeamento de área de risco. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC, UFMG. Uma gestão de risco, nós precisamos de perguntar ou de resolver 4 perguntas básicas. A primeira pergunta é o que e como ocorre, os processos em uma determinada área. Então, o que ocorre aqui e como ocorre aqui? Aí eu estou falando dos processos. Que processos? Nós vimos na aula anterior. Pode ser erosão, pode ser movimentos de massa, colapso, inundação, enchentes. Então, o que e como ocorre, o processo? Onde ocorrem os processos? Então, eu preciso de mapear a localização onde é possível a ocorrência dos processos. Quando ocorrem os processos? Pergunta 3. É talvez a pergunta mais difícil de ser respondida. Quando? É num período chuvoso, é quando está muito seco, é quando se faz alguma ação humana, alguma atividade humana, como um corte que não deveria ser feito naquela direção, e assim a gente faz correlação com pluviosidade, correlação com eventos que possam acontecer em determinados períodos do ano, e a gente faz monitoramento para ver o momento certo, se possível, por isso que é a pergunta mais difícil de ser respondida, em que os problemas irão acontecer. Quando vai acontecer? Nós podemos mapear a suscetibilidade aos problemas. Essa área aqui é suscetível a erosão, é suscetível a escorregamento. Mas quando a erosão, o escorregamento realmente irá acontecer? Isso é muito importante na gestão de risco. E depois que a gente desvenda o que e como ocorre, onde ocorrem, quando ocorrem e o que fazer, é a última pergunta. O que fazer? Não é isso? Então, depois que a gente mapeou, a gente tem a noção de quando ocorre, o que a gente vai fazer. E aí nós teremos as medidas estruturais, que envolvem obras, e as não estruturais, que envolvem treinamento, cursos, abrigos, não é? Então, tudo isso é uma decisão e faz parte da gestão de risco. E aí a primeira pergunta, o que e como ocorrem os processos? Então, o que a gente tem aqui? Lembram da aula anterior que eu falei que todos os processos, eles deixam marcas. E com essas marcas, com essas formas, a gente pode identificar o processo. Então, aqui eu tenho um exemplo de um escorregamento, aqui eu tenho uma rocha exposta, aqui um solo, aqui é bem o contato do solo com a rocha, vocês estão vendo aqui, e a rocha, ela serviu como uma superfície impermeável, resistente, em que o solo escorregou ao longo dessa superfície, devia estar extremamente saturado, e durante um período chuvoso, o material, então, desceu por gravidade ao longo do contato com esta rocha, desceu levando a casinha, e causando danos àquela população. Eu estou vendo também aqui uma fratura muito extensa e vendo que esse bloco está instável e dependendo da chuva, dependendo do corte que é feito aqui embaixo, esse bloco ele pode cair, não é isso? Então a gente pode ter também uma queda de blocos no local, ameaçando, pessoas que morem aqui e habitam esse local. Então, quando a gente faz uma análise do local,
é possível determinar que tipo de processo ocorre, né? Qual é a suscetibilidade de processos que podem ocorrer numa determinada área. E aí eu vou perguntando o que e como ocorrem. E aí eu respondo a pergunta. Outro exemplo, né? Moradias construídas em um terreno extremamente declivoso e os escorregamentos planares acontecendo, deixando todas essas moradias ameaçadas, ou seja, a vulnerabilidade está aqui, né? Quem está vulnerável são essas pessoas que moram aqui nessas casas, porque há suscetibilidade de um processo. Então, a suscetibilidade de um processo perigoso mais vulnerabilidade, eu tenho risco, que foi o conceito que nós aprendemos na primeira aula. Onde ocorrem os problemas? Então vem a segunda pergunta. Onde? O que eu já sei. Onde? Então nós temos que localizar, né? Essa localização é um mapa que a gente precisa identificar aonde estão os problemas, né? E, por exemplo, aqui, né, tem uma cicatriz, tem uma marca de escorregamentos antigos, eu tô vendo as moradias e eu tô vendo que os problemas eles podem ocorrer, que existe uma grande suscetibilidade, né, para a ocorrência de problemas desse tipo nesta área. Então eu estou iniciando o meu mapeamento da área de risco. Muito bem. Agora nós iremos fazer um mapeamento desta região aqui, é o Taquaril, né, em BH e Sabará. Por que BH e Sabará? Porque aqui eu tenho um córrego que se chama Córrego Olarias. Esse córrego, ele divide os municípios. Então, do córrego para a esquerda, eu tenho Belo Horizonte, do córrego para a direita, nós temos aqui o município de Sabará. E o Taquaril é uma das áreas de risco de Belo Horizonte e nós vamos fazer agora um sobrevoo sobre o Taquaril para que vocês vejam melhor a situação e a gente faça um mapeamento visual da área. Tudo bem? Vamos nessa? Então vamos lá. Iniciando o nosso sobrevoo no Taquaril, Sabará. Vocês estão vendo aí, né? Chegando mais de perto, o córrego Olarias, onde ele inicia, né? Desde essa cabeceira. Aqui tem outras ramificações do córrego, nós estamos nos aproximando, olhando a situação de declividade dessa encosta e das casas no topo da encosta sujeitas, né, correndo risco de escorregamento. Tem algumas cicatrizes onde a mãozinha está de escorregamentos que já aconteceram, com restos, né, escombros de casinhas. Aí são várias cicatrizes de escorregamentos e vamos continuar no Taquaril. Eu vou seguir um pouquinho o córrego Olarias aí, ó. Aí tudo é onde passa o córrego, não sei se vocês estão vendo as águas, né, do córrego aí embaixo, ó. Tô seguindo o córrego e vocês estão vendo a situação do Taquaril. Tá dando para ver a inclinação, né? A Rua Teixeira dos Anjos. E aí a declividade vai suavizando e eu vou entrando, a gente está entrando numa área que é uma área de menor risco em função da suavidade do relevo. E vamos continuando. Chegamos aonde tem o projeto Vila Viva, onde foi construídos vários prédios que abrigaram, né, destinaram famílias que estavam em áreas de risco para lá, né? Foi um projeto muito bacana.
E aqui eu tô numa área urbanizada já, né, com mais projetos, prédios do projeto Vila Viva, e tô saindo da área de risco e tô entrando numa área sem risco, não é isso? Bem pertinho. Muito bem. Voltando, né? Tendo uma visão mais ampla. Chegando numa outro ponto, né? Numa outra vertente, onde é possível ver também situações perigosas, de vulnerabilidade, muita inclinação, casinhas construídas de forma inadequada. E agora nós estamos na Serra do Curral. Saímos do Taquaril, estamos na Serra do Curral, onde vocês estão vendo a mineração da Vale, né? A Lagoa de Águas Claras, onde nós tivemos um evento lá. Isso aí é uma marca de um escorregamento que ocorreu na Rocha Itabiri. Tá vendo a bancada toda arrumadinha? Mas aí não. Aí teve um escorregamento. E esse escorregamento hoje já está tratado, recuperado. A foto do Google está antiga. E tem toda a área de empreendimento da Vale. Aí nós temos a Mata do Jambreiro com uma forma. Que forma é essa, gente? Com essa mata dentro. Vocês estão vendo uma forma côncava? Isso é uma antiga vossoroca. Ah, mas vossoroca não é exposto? Solo? Não, essa já está recuperada, ela é antiga e faz parte da natureza, aqui também, ó. Aí a sede, né, da Vale. E vamos saindo da Serra do Curral. Olha a Praça do Papa, né? A Praça do Papa, uma área sem problemas, não é isso? Não é uma área de risco, urbanizada. A nossa voltinha tá boa, né? Aí o Taquaril, estão vendo o Taquaril, e pertinho do Taquaril nós temos o aglomerado da Serra. Aí nós vamos chegar no aglomerado da Serra. Ajeitando, né, pra gente ver um pouquinho do aglomerado. Vocês estão vendo as casinhas. Essa área verde que eu tô passando aí é o Hospital da Baleia. É uma área preservada, enquanto que o aglomerado da Serra está todo ocupado, né? Chegando perto, né, fazendo um zoom, eu tô vendo aí a declividade, as casinhas bem juntas, né? Uma área onde é possível ver cicatrizes de escorregamentos anteriores. Aí a mãozinha tá mostrando onde tem uma cicatriz. Vamos aproximar um pouco. O foco não tá tão bom, né? A resolução nessa escala não fica tão boa, mas vamos chegar lá para ver a situação, né? Olha, nós estamos fazendo um mapeamento pelo Google Earth. Pronto, cheguei, ó, tá dando para ver um local onde houve, né, um escorregamento nessa ruazinha. A forma de construção inadequada, isso é uma vulnerabilidade muito frágil, né? Andando mais um pouquinho, olha os predinhos do Vila Viva também, tá dando pra ver. Chegando pertinho para que vocês vejam os prédios e uma área onde várias famílias foram removidas. Agora nós estamos na Avenida dos Andradas, já sobrevoamos, aqui é o Rio Arrudas. Quando o Rio Arrudas, vocês estão vendo uma ocupação aí, perto da avenida, né? Esse aí é o rio, ele é canalizado até esse ponto.
depois desse ponto, ele é natural, né? E tem uma corredeira, ele é bem cachoeirado, e no período de chuvoso, aí fica muito perigoso, né? Aí essas casas todas estão vulneráveis, porque há enchentes, não é isso? Vou colocar num ângulo melhor para vocês verem. A resolução fica meio ruim, né? Não tem Street View no Rio. Vamos chegar, vamos chegar. Tô precisando de uma boia já. Estamos dentro do rio. Aqui não é aglomerado da Serra mais, né? Vamos mudar o título. Rio Arrudas. Ótimo. Aí tá dando para ver, né? As casinhas. Isso é uma estação de tratamento de água da Copasa. E aí o rio e as casinhas do lado. É uma situação de vulnerabilidade e perigo, logo é uma área de risco. Certo? Gostaram? Muito bom. Vamos para. Nós precisamos de graduar o risco. O que é graduar o risco? Colocar o risco como elevado, moderado, extremo, né? Ou simplesmente alto, médio e baixo. Como que a gente gradua o risco? Como que a gente dá essa graduação, né, ao risco? Depende muito da equipe, depende muito da gestão, né? O que a gente quer chamar de risco elevado, de risco alto, de risco médio, de risco baixo e desprezível. Então, depende da influência do evento que vai acontecer e do grau de vulnerabilidade. Ou seja, o evento é de grande magnitude, então eu aumento o meu risco. Agora, e o grau de vulnerabilidade é grande também? Então eu estou numa área que é pouco ocupada, mas eu tenho um evento de grande magnitude, mas a parte de vulnerabilidade não é grande, então eu não vou colocar que o risco é elevado, eu vou colocar que ele é médio, né? Porque existe um evento, mas existe uma ocupação incipiente, então não tem tanto problema assim. Então é sempre a conjunção, né, dos dois fatores. Eu tenho que fazer uma análise conjunta desses dois fatores para poder graduar o meu risco. Eu posso ter um evento que não é de grande magnitude, mas existe uma grande vulnerabilidade. Então, ele pode causar impactos, ele pode cair, por exemplo, uma queda de um bloco, como a gente viu aquele bloco que poderia cair nos slides anteriores, e aquele bloco pode cair no quarto, no cômodo de uma casa e pode matar pessoas. Então, eu vou falar que é de baixo risco? Não, para aquela população ali, ele é de elevado risco, ok? Então, lembrando a nossa aula sobre conceitos, risco é a probabilidade de ocorrência de eventos e esse evento provocar danos. Então, probabilidade de ocorrência de um processo destrutivo ou um evento e este evento provocar danos. Então, vamos recordando, né? Tipos de mapeamentos. Nós podemos fazer no mapeamento de risco os mapas de inventário. O que são os mapas de inventário? São aquelas mapas que têm um conteúdo básico que eu preciso superpor, né, para gerar a minha carta de risco. Por exemplo, se eu vou fazer uma carta de risco sobre inundação, eu preciso de um mapa de inventário que tenha o solo da região. Então, um mapa pedológico, né, que tem o solo, ou um mapa geológico que fale qual é a rocha, para eu ver se existe suscetibilidade, tanto no solo quanto no tipo de rocha à erosão. Eu preciso também de um mapa da vegetação, para ver quais são as áreas que têm uma vegetação
escassa ou quais são as áreas de vegetação abundante, para ver a suscetibilidade em termos de cobertura vegetal, para incentivo do processo. Eu posso ter um mapa de uso e ocupação do solo, aonde é agricultura, aonde tem uma ocupação urbana, tudo isso interfere como condicionante para a erosão. Então, o mapa de inventário é necessário para a gente fazer uma superposição de informações e gerar o mapa de suscetibilidade, e do suscetibilidade mais superposto ao mapa de ocupação, eu posso gerar o mapa de risco. Suscetibilidade ao processo, junto com a ocupação, eu tenho o mapa de risco. O mapa de suscetibilidade só é gerado para a predisposição do terreno. Nós não podemos mapear o risco pela suscetibilidade. Nós só temos, nesse caso, a possibilidade de ocorrência de processos. Quando a gente associa o mapa de suscetibilidade com um mapa de ocupação e a gente olha a vulnerabilidade, como nós fizemos lá no Taquaril, né, no sobrevoo, que a gente viu várias áreas de maior e menor vulnerabilidade, então, com a ocupação e a suscetibilidade, eu crio o mapa de risco. Lembrando, na aula dos nossos conceitos básicos, né, e que evento é um fenômeno com características, dimensões e localização geográfica registrada no tempo. Então, aí eu tenho um evento simplesmente, eu ainda não tenho um risco. A vulnerabilidade já é o grau de perda para um dado elemento ou grupo dentro de uma área afetada. Tá? Lembram da nossa imagem de vulnerabilidade, solidão, né? Bom, então aqui ó, eu tenho uma situação de vulnerabilidade para a Terra, né? Uma armadilha que está sendo perigosa para a Terra. Então, a Terra está vulnerável a sofrer os danos dessa armadilha. Aqui eu tenho uma situação de vulnerabilidade durante uma inundação e uma enchente no Ribeirão do Onça, em 15 de dezembro de 2008, onde as casas aqui e as pessoas, né, estavam vulneráveis, e quando o processo aconteceu, então eu tive um evento de risco, né, eu tive um desastre aqui com essa inundação do Ribeirão do Onça, inundação após haver a enchente do Ribeirão. A vulnerabilidade, né, a qualidade da ocupação pode ser um critério para que vocês determinem a vulnerabilidade. Nesse caso, eu tenho casas construídas tanto de alvenaria quanto casas de madeirite. Então, se a gente pensar alvenaria e madeirite, quem está mais vulnerável? Né? Quem pode cair com maior facilidade é quem mora numa casa de madeirite, né? Ou quem mora numa casa de alvenaria. E o mapeamento, ele inclui isso. Dentro de uma área até pequena, a gente consegue colocar situações de maior vulnerabilidade e de menor vulnerabilidade, pela qualidade da ocupação. Isso tudo faz parte do processo de mapeamento. Pela posição de ocupação de uma encosta, né? Por exemplo, as casas que estão aqui em cima, se tiver um escorregamento, elas sofrem, né, o risco de caírem, então elas estão vulneráveis a uma queda. Existe a suscetibilidade do terreno aqui para escorregar, e quem está aqui está vulnerável a cair. Não é isso? E quem está aqui embaixo, essas casinhas de madeirite, estão vulneráveis em serem soterradas, atingidas por tudo que cair, inclusive essas casas, né? Além do solo, do processo. Então, a vulnerabilidade aqui depende de que posição que a casa está. Aqui, já mais afastados, né? A probabilidade diminui e o risco diminui também, mas quem está aqui e quem está aqui está numa situação de vulnerabilidade. Outra situação semelhante, né? Aqui o alto da encosta,
Quem está aí sofre o risco de queda. Aqui, a posição média é atingimento e queda. Quem mora por aqui, tanto vai ser atingido, quanto também cair, né? E quem está aqui tem a possibilidade de ser atingido. Então, os mapas de suscetibilidade, eles envolvem, né, os mapas de inventário, então eles precisam ser baseados no mapa de inventário, mapas que são mapas de inventário que têm fatores que influenciam a ocorrência dos eventos, ou seja, os condicionantes dos eventos. A gente precisa fazer uma correlação entre os fatores, né, e eventos, né, os fatores que condicionam os eventos. Por exemplo, chuva condiciona enchente, tá bom? Classificação de unidades da paisagem em graus de suscetibilidade. Depois que a gente coloca os fatores que condicionam, a gente classifica se a suscetibilidade é alta, baixa ou média, né? Ou alta, baixa e média. E a gente usa, né, os mapas de suscetibilidade na elaboração de medidas de prevenção e planejamento do uso e ocupação. Ou seja, o mapa de suscetibilidade, ele é preventivo. Se você cria um mapa de suscetibilidade, aqui é a suscetível à erosão, aqui é suscetível a escorregamento, aqui é suscetível a colapso, né? Eu estou falando apenas dos processos. Eu posso, se aquela área for ser ocupada, usar o mapa para o planejamento. Então, se eu for construir neste ponto, eu indico, né, os cuidados, as diretrizes de não fazer cortes muito inclinados, porque existe a suscetibilidade a escorregar, não desmatar, porque existe a suscetibilidade à erosão, ou se eu for desmatar, eu tenho que fazer uma proteção assim assado. Então, a suscetibilidade, ela ajuda no planejamento do uso e ocupação. A suscetibilidade, ela indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais induzidos em áreas de interesse ao uso do solo, expressando a suscetibilidade segundo classes de probabilidade de ocorrência, como eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui eu tenho a Serra do Mar com a suscetibilidade, as marcas de escorregamentos planares que acontecem lá, tá? Como aconteceu em Petrópolis em 2011, que houve vários escorregamentos e várias casas foram atingidas. Aí se tornou uma área de risco. Os mapas de risco, por fim, né, depois da suscetibilidade, os mapas de risco, eles são baseados nos mapas de inventário e de suscetibilidade. Eles têm, né, como conteúdo uma probabilidade temporal e espacial, tipologia e comportamento do fenômeno. Então, nós temos, né, a possibilidade de colocar risco muito alto, ou seja, está prestes a acontecer. Então, existe uma probabilidade temporal. Existe uma probabilidade espacial, porque nós estamos fazendo mapeamento, né? Nós podemos colocar risco de quê? A tipologia, risco de escorregamentos, né? E o comportamento do fenômeno. Então, escorregamento de encosta, escorregamento, né, das margens do rio. Então, a gente tem o conteúdo do mapa de risco, nós podemos planejar. A vulnerabilidade dos elementos sob risco, também a gente coloca, não é isso? E com base nos mapas de risco, nós podemos ter uma ideia do custo dos danos, né? A vulnerabilidade, ela também está atrelada ao custo dos danos, como que nós vamos reparar caso haja um problema, né? Um risco seja acionado aí, haja um evento que vai atacar os elementos sobre risco, né, que é a vulnerabilidade, quais seriam os danos e o custo dos danos, né? E muitas vezes o mapa tem uma aplicabilidade temporal limitada. Por que aplicabilidade temporal limitada? Porque a ocupação muda. Então, se eu tenho um mapa de risco hoje, se eu estou determinando que uma área é uma área de risco, amanhã ela pode não ser uma área de risco mais. Por quê? Porque eu combati a vulnerabilidade.
Eu minimizei a vulnerabilidade. Nós, né, na gestão, os gestores minimizaram, retiraram as famílias, né, mudaram as habitações de local, e aí eu não tenho mais risco, porque eu não tenho mais a possibilidade de ter danos. Então é por isso que os mapas de risco, eles têm validade, né? Então eles têm uma aplicabilidade temporal limitada. E eles servem para reparar. Enquanto a suscetibilidade serve para prevenir, né, e para planejar, o risco serve para reparar o problema. Então a gente localiza o problema e temos que agir sobre o problema. Tá certo? Então, uma proposta que nós temos para o método, né, do mapeamento de risco é, primeiro, nós temos o mapa de inventário, né, que são aqueles mapas de conteúdos separados, né, conteúdos básicos que a gente superpõe para construir, né, o mapa de suscetibilidade. E o mapa de suscetibilidade vai nos gerar o mapa de risco ou perigo, tá certo? Depois, né, a gente, durante o processo de fazer um mapeamento de risco, nós podemos criar zoneamentos nas áreas que nós estamos mapeando, com pré-setorização, né? Então, no princípio dos trabalhos, a gente usando a percepção e parâmetros básicos, nós podemos fazer zoneamentos das áreas, colocando como áreas de alto risco, área de baixo risco. Lembram da viagem que nós fizemos no Taquaril? Ali a gente já estava fazendo uma pré-setorização da região, né, para ver quais são as áreas com maior ou menor vulnerabilidade e maior ou menor suscetibilidade ao processo. A setorização, né, nós podemos fazer a partir de fichas de campo, uma vez que a gente faz uma análise da cartografia, dos mapas disponíveis, nós podemos ir ao campo e com fichas fazendo checklist dos condicionantes, quantas pessoas moram ali, né? Existe trinca, sinais de ocupação irregular, existe trinca indicando que o fenômeno ele pode acontecer, tem saturação de água, tem, por exemplo, sistemas de drenagem furados, né, vazamentos, tudo isso é importante no checklist. Isso fica, né, para depois, quando vocês estiverem mais avançados na geologia urbana, em que vocês podem fazer um campo com checklist para fiscalizar, né, diagnosticar, avaliar a saúde da ocupação numa determinada região. Então, uma vez, né, que a gente faz essa setorização, nós temos o zoneamento, que é a delimitação de zonas homogêneas em relação ao grau de probabilidade de ocorrência do processo, ou mesmo risco, estabelecendo quantas classes de risco, quantas necessárias. Então, aquelas classes alto, médio, baixo, a gente coloca, mas a gente pode colocar muito alto, alto, né? Médio, baixo, sem risco, né? Então, as classes vão depender do que a gente estabelecer, tá certo? Quando eu falo a gente, é a equipe que está trabalhando no mapeamento. Temos que cadastrar tudo que foi visto, né? Detalhamento das situações caso a caso, às vezes por agrupamentos ou mesmo grau de probabilidade de ocorrência de um processo ou risco. Então, tudo isso faz parte da nossa proposta de mapeamento. Então, isso aqui é um exemplo, né? Essa imagem mostra um exemplo de setorização. Aqui, nós delimitamos setores em vermelho, colocando que esses setores estão em maior grau de risco, perigo. Então, são setores, e aqui eu pus setor risco 1, setor 3, risco 2, né? E setor 1, risco 4. Então, a gravidade pode ser colocada em classes, subclasses, depende de como que a gente vai graduar. Esse setor aqui é risco desprezível, risco baixo, né? Então, a gente está colocando os setores em que a gente viu maior risco. A mesma coisa aqui, não é isso?
eu posso, toda essa área aqui é área de risco, mas vocês estão vendo que a setinha, ela está vindo especificamente para uma casa. Então, toda a área aqui é uma área de risco, mas essa casa aqui, ela está numa situação pior. Então, ela vai ter prioridade de ação. A gente pode detalhar, obviamente. Para chegar nesse detalhamento, eu tive que ir no campo, ir no local. Então, o cadastro inicial foi circular toda essa área. Toda essa área eu considero uma área de risco. Mas, depois que eu fui e fiz o cadastramento, eu vi que aqui existe uma casa que está numa situação bem pior com relação às outras. Aqui também uma maior vulnerabilidade com relação às outras. Então, a gente pode setorizar quantas vezes a gente achar necessário. Mais exemplos, né, de setorização. A gente pode fazer vários modelos de setorização. Aqui eu tenho um caso de processo hidrológico, onde passa a avenida lá, tem o rio no centro, e houve a inundação, e é possível a gente setorizar até onde inunda, até onde é uma área de alagamento, né, e inundação. Com isso, a gente precisa do monitoramento de dados históricos, por exemplo, estatísticos. Eu posso ir lá e ver aonde tem as marcas do rio nas paredes das casas e aonde não tem, para eu poder ver assim, aqui o rio não atingiu, a partir daqui o rio atingiu, a inundação atingiu. Aí eu vou setorizando as áreas onde eu acho que são áreas predispostas e áreas de risco de inundação. Bom, aí a gente determina o grau do risco. Se o risco é muito alto, alto, médio e baixo. Então, nós, diante de uma imagem aérea ou de um mapa, nós podemos setorizar as áreas e graduar e colocar cores. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos essa cor vermelha nessa área, nessa área, nessa área, as outras não estão coloridas, aqui está colorido. Então, eu tenho grau de risco muito alto. Se eu colorir uma área aqui de laranja, eu vou ter o grau de risco alto, em amarelo, médio, e sem colorir, ou se eu colorir verde o restante, eu vou ter um grau de risco baixo. Então, a gente constrói a legenda do mapa. A outra pergunta, né, é quando ocorrem os problemas? Correlação, monitoramento. Então, a gente estava respondendo a pergunta do mapeamento, né, onde ocorrem, o que ocorre, onde ocorre. Agora, quando ocorrem os problemas? Esse quando eu disse para vocês que é a resposta mais difícil da gente dar. Quando que ocorre um problema? Para isso, a gente precisa de informações sobre o tempo, né? Tá se aproximando aí uma frente fria, tá se aproximando, né, uma zona de convergência. Então, tem um tufão, né, um ciclone, no caso aí são ciclones, né, Ciclone Irma, José e Kátia, eles estão se aproximando. Onde que eles estão? Eles vão atingir uma população, eles vão atingir uma região ocupada, em que dia? Espera-se que eles cheguem qual dia? E tudo isso faz parte das nossas correlações, das nossas estatísticas e monitoramentos necessários para a gente responder quando ocorrem os problemas. Tudo bem? A última pergunta é o que fazer. Medidas estruturais e não estruturais é a pergunta. Aqui eu tenho os predinhos do Vila Viva e aqui foi feito o quê? Medidas estruturais. As famílias foram removidas e foram, né, adaptadas nessa nova moradia para elas, porque elas estavam em área de risco. Isso é uma forma. Aqui nós temos mais um exemplo de medida estrutural. Então, lá na orla de Olinda, houve erosão costeira. Essa é a foto anterior, mostrando a área toda degradada, né, numa situação
precária, oferecendo risco às pessoas, os pedestres e às moradias que estão aqui. E aqui, depois de muito trabalho, como consta, uma obra que recuperou toda essa orla, reabilitou e trouxe mais segurança para a população. Então, vocês podem observar esse enrocamento, são esses blocos rochosos que foram colocados na rampa desse talude para proteção contra a força da água do mar, evitando assim a erosão. Muito legal esse trabalho. E um outro exemplo que nós temos é onde aconteceu o processo de castificação e colapso, fazendo várias casas colapsarem também, desabarem e caírem no interior desse dolinamento que aconteceu na cidade de Cajamar em 87. Aqui vocês estão vendo água, que era água presente no aquífero kárstico, existia antes, e com a presença da cavidade, houve colapso dessas cavidades e as casas foram, né, desabaram junto com o colapso. Como uma solução, foram construídas praças nas áreas onde houve os abatimentos, e essas praças, elas evitam que novas casas sejam construídas no local e dá uma utilização aí de lazer para a população. Mas reparem que aqui fala até quando, uma vez que o processo de castificação, como nós já vimos, é um processo dinâmico e pode acontecer em função da suscetibilidade do local. Aqui nós temos um outro exemplo de um processo erosivo, uma vossoroca que se formou em função de vazamento de tubulação de drenagem na região de Bauru, e posteriormente ela foi toda tampada, né, e a área está sendo aqui, essa foto, a área está sendo urbanizada adequadamente. Aqui também uma área de risco, onde o local que estava escorregando está sendo retaludado e protegido, está sendo feito drenagem, retaludamento e proteção desses taludes, além de uma construção de uma estrada, né, de uma rua, uma avenida, na verdade, no centro aí, para trazer essa população marginalizada, inserir essa população marginalizada na cidade, né? Então está tendo uma via de acesso bem feitinho, e isso é muito bom para a população não se sentir marginalizada, excluída. Aqui também um exemplo de área recuperada de obra, né, um retaludamento, provavelmente houve retirada de moradias aqui nessa área, bem próximo de uma rodovia, e uma recuperação, uma obra de recuperação dessa área de risco degradada. Então, tudo isso é exemplo de medida estrutural. Como exemplos de medidas não estruturais, nós temos o planejamento estratégico, os treinamentos com educação, não é isso? A divulgação de material, de cartilhas, fazendo com que a população entenda a situação de risco e saiba o que fazer no momento perigoso, e também como prevenção aos danos, né, decorrentes de uma situação perigosa. Aqui nós temos vários tipos de treinamento, então pode haver um treinamento específico para a população, nas escolas, para crianças, e treinamento também dos fiscais que trabalham nos órgãos gestores, e também das comunidades que se formam nas áreas de risco, né, da população que faz as comunidades, os centros comunitários, que também atuam de forma muito importante para medidas preventivas e alertas de áreas de risco. Então, é muito importante uma participação pública em todos
setores, em todas as etapas de gestão do risco, né? Tanto do ponto de vista das questões sociais, questões ambientais e questões econômicas. Também a sinalização. Então, colocar sinalização, fazendo com que as pessoas passem a ter uma percepção do risco, do perigo. Isso é muito importante. Aqui alguns exemplos de placas da Prefeitura de BH, né, sobre área de risco, proibindo a ocupação e colocando que a área está em monitoramento. E aqui é uma placa que a gente encontra em alguns locais aqui em Belo Horizonte, falando para não estacionar ou transitar neste local em caso de chuva forte. E a fiscalização também, né? As medidas preventivas é o tempo todo fiscalizar para dar o alerta, para remover populações, mesmo que temporariamente, levar as pessoas para os abrigos ou para moradias alugadas, enquanto há perigo aonde elas estão habitando. Aqui vocês estão vendo, né, construções de conjuntos habitacionais populares para também transferir as pessoas de uma área de risco para uma área estável, sem problema, na própria área, na própria região em que elas vivem. Isso é muito importante.